Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, a liturgia fala pra gente que no centro da liturgia está Jesus ressuscitado, que Deus exaltou, tornando-o guia supremo e salvador. Então, renovemos pela fé nossa adesão a Ele, pois aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 5, versículo 27 a 33. Atos, capítulo 5, versículo 27 a 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Não tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, aqui na primeira leitura, fala pra gente, né, que os apóstolos, né, obedecem a Deus, né? Eles falam assim, Pedro falou ao sumo sacerdote: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, que a gente sempre possa fazer também a vontade de Deus na nossa vida. Que a gente sempre possa anunciar a sua palavra, dar testemunho do Evangelho e anunciar a todos, né, que Cristo deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo está vivo, que nós possamos espalhar essa boa nova a todos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 3, versículo 31 a 36. João capítulo 3, versículo 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá o testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, os apóstolos, testemunhas do ressuscitado, voltam destemidos ao templo, anunciando: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Isso é na primeira leitura, né? Como eu falei para vocês. E no Evangelho, Jesus se apresenta como aquele que Deus enviou. Ele nos revela o Pai, o qual nos dá o Espírito sem medida. Então, cabe a cada pessoa decidir se ou não pela fé. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.